Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, obrigado, porque eu creio que esse culto já mexeu com todos nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado através das músicas, das orações, das expressões que são usadas aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor vai falar de maneira muito especial agora através da Tua palavra. Por isso, usa o pastor Márcio de uma forma preciosa, especial. Que o Senhor possa tocar nos seus lábios, ungindo novamente. Ele está ungido, ele é ungido, já a igreja já orou por ele, mas eu peço agora que o Senhor esteja renovando essa unção, que ele realmente abra os seus lábios e possa ser boca de Deus para nós nessa manhã. Que o Senhor use para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, por favor. Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Fiz 50, deixa eu pegar o óculos antes que eu esqueça. Ele enroscou aqui. Irmãos, é uma alegria a gente estar junto nessa manhã para a gente meditar na palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é o Natal dos Sonhos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Eu ando pregando na sequência, irmãos. O último sermão que eu preguei, acho que faz uns 15 dias, foi a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Não vou pregar a genealogia hoje, tá, irmãos? Fica por outra ocasião. A gente vai seguir aqui no verso 18, Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25. A palavra de Deus diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria, sua esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, ela que já é inspirada pelo teu Espírito Santo, que seja agora iluminada sobre nós para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, se a gente observar aí as narrativas do nascimento de Jesus em Mateus e Lucas, a gente vai perceber que tem algumas diferenças muito interessantes. Uma delas é o seguinte: o Evangelho de Mateus está focado em José, enquanto o Evangelho de Lucas está focado em Maria. E essa é uma questão muito interessante. Se você ler Lucas, a gente leu na abertura, né, 2 versos, o Lucas ele vai colocar sua atenção em Maria. E o Mateus, ele coloca a sua atenção em José. E aqui, a figura central da Bíblia sempre é Deus. Mas Deus, irmãos, ele é tão bom, ele é tão humilde, que quando ele conta a história dele, ele está sempre colocando a gente na frente. E nesse texto, a pessoa que Deus destaca, né, no nosso bloco, é sobre o nascimento de Jesus, mas o personagem que chama a atenção e está ali o tempo todo é o José. E o José é uma figura muito interessante. Se a gente ler a genealogia, eu queria fazer, em primeiro lugar, algumas considerações sobre o José, para a gente entender quem é o José. O José, em primeiro lugar, ele é judeu. E os judeus, eles tinham sonhos. Repete comigo: os judeus tinham sonhos. Se você ler a genealogia ali de Jesus, dos versos 1 a 17,
vai perceber que a genealogia ela fala de uma crise, de uma nação, tá? Os judeus, eles estavam numa crise, e essa crise chama exílio na Babilônia. E por que o exílio na Babilônia era uma crise? Porque Deus chamou o povo de Israel para que, através desse povo, ele abençoasse todas as nações. E por que haveria necessidade de bênção, irmãos? Porque a idolatria e o pecado levaram a uma crise em 4 níveis de relacionamento nosso. Você tem crise de relacionamento, tá? Se você não tiver, depois do culto, eu quero conversar com você para você me dar umas orientações aí, tá? Mas o fato é o seguinte, todo mundo tem 4 níveis de relacionamento que, de certo modo, conhece algum tipo de crise. Relação com Deus, relação consigo mesmo, relação com o outro e relação com o restante da criação de Deus. Esses 4 níveis de relacionamento que todo mundo tem entrou em crise com a idolatria e o pecado. E o que Deus faz? Ele chama Abraão para que, através de Abraão e sua descendência, Deus abençoasse todas as nações e essa crise fosse superada pela graça de Deus através do Abraão e a sua família. Mas sabe o que acontece na história do Antigo Testamento? Esse povo abençoado, chamado de Deus para um glorioso propósito, fracassou. De geração em geração, Deus enviou os seus profetas para chamar Israel a viver na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ser bênção para as nações, para que não houvesse injustiça e maldade no meio do povo, mas de geração em geração. Israel fechou os ouvidos, teve um coração duro, e o resultado disso foi o exílio na Babilônia, que é citado no verso 17 do Evangelho de Mateus. E a partir do exílio, irmãos, Israel nunca mais foi uma nação autossuficiente. Ela passou a ser governada por outras nações que são pagãs e idólatras. Babilônios, os persas, os gregos e, na época do Novo Testamento, os romanos. Então Israel, irmãos, ele tinha um sonho. Quando é que o reino vai ser restaurado a Israel? E o José era judeu. E o José, ele tinha esse sonho. Eu quero ver o bem do meu país. Eu quero que o meu país floresça, avance, prospere e seja, de fato, essa nação abençoada que Deus nos chamou para ser. Mas os judeus tinham a consciência que eles tinham fracassado e que toda essa miséria que eles estavam vivendo era culpa deles. Então, José era um homem que tinha sonhos para o seu país, mas ele também tinha sonhos pessoais. O José estava noivo. Que coisa linda, né, irmãos? Não é bonito, né? O pessoal que é noivo. Mais bonito que noivo é só ver o povo casado, não é verdade? Oh, vocês estão rindo? O que está acontecendo, irmãos? Estranha essa reação de vocês, tá? Mas o fato é o seguinte, o José e a Maria, eles eram noivos. Noivos têm sonhos, não tem? Expectativas, né? Estavam sonhando com a vida que poderiam ter a dois. E, de repente, irmãos, vem uma notícia. O José fica sabendo que a Maria estava grávida. E o filho não era dele. É um problema, irmãos. E aí, a gente começa a observar algumas coisas interessantes sobre o caráter do José. Olha que interessante. Eu gosto muito do texto de João 8, levaram para Jesus uma mulher flagrada em adultério, né? Eu sempre gosto de comentar que eu acho muito estranho. Se ela foi flagrada, porque levaram só a mulher, né? Não levaram o homem, levaram só a mulher. Porque para alguns o pecado de uns é pior que o pecado de outros. Mas o José, aliás, o povo levou a mulher para Jesus para quê? Eles perguntaram assim, ó, Jesus, a lei manda apedrejar. O pessoal já estava com a pedra na mão já, irmãos, querendo apedrejar a mulher. A lei manda apedrejar, e o Senhor? Jesus diz o seguinte, quem não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra. A atitude do José, irmãos, não era a atitude daqueles homens que estavam com pedra para jogar. Porque a Bíblia diz que o José, quando soube que Maria estava grávida, ele resolveu ir embora em secreto. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que todo mundo iria pensar que a culpa foi dele. E que assim, a Maria não deveria ser apedrejada. A vergonha recairia sobre ele. Eu fico muito emocionado de ver essa imagem do José, irmãos. O José era um homem bom, era um homem que se importava com o outro. Ele se importou com Maria, apesar de todos os sentimentos contraditórios que ele deveria estar tendo naquele momento, ele pensou no bem-estar dela e resolveu ir embora secretamente para que ela não fosse mal vista, mal falada ou até mesmo apedrejada.
E nesse contexto, irmãos, eu quero convidar você para ler novamente a partir do verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que interessante, irmãos. O José resolveu ir embora, e o José sonhou. O José teve um sonho. Cuidado com o sonho, tá, irmãos? Eu já vi muita gente aí fazendo bobagem por causa de sonho, tá? Como é que você sabe que o sonho é de Deus ou não, né? Deus não é Deus de confusão. Se ele está te falando alguma coisa em sonho, tá? Tem alguns princípios. O primeiro é o seguinte: quando o sonho é de Deus, a glória é de Deus, tá? Quando o sonho é de Deus, irmãos, Deus não é Deus de confusão e ele vai confirmar a palavra que ele deu para você. Tem gente que sonha porque comeu muita feijoada, tá? Isso aí não tem nada a ver com mensagem de Deus, tá? Então, irmãos, não vai achando que todo sonho é de Deus, tá? Mas alguns são. E o José, ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo fala ao José, e fala: José, não tenha medo de receber Maria, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu fico impressionado com José de novo. José era impressionante porque ele resolveu ir embora, ia levar toda a culpa, ia levar Maria, que na cabeça dele o tinha traído. É muito interessante o caráter do José. E o José, irmãos, ele teve um sonho e ele discerniu corretamente que aquele sonho era de Deus, e aquele sonho disse um negócio, irmãos, que nunca tinha acontecido antes. A tua noiva está grávida e o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. É impressionante. O discernimento e a fé do José de entender que aquele sonho, contra todas as evidências da história da humanidade até naquele momento, e contra todas as evidências, era de fato a revelação de um Deus que é poderoso. José conhecia Deus. Ele sabia que Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Ele é poderoso para fazer as coisas surgirem pela sua palavra poderosa. Foi assim que ele cria todas as coisas. E é assim que ele continua sustentando a criação. E é assim que ele continua sustentando a tua vida e a minha. O José, ele ouviu a voz de Deus em sonho e ele entendeu que aquilo era a revelação de Deus. O que estava sendo gerado no ventre da sua noiva era do Espírito Santo. Só um parênteses aqui, tá, irmãos? Eu sou uma pessoa, quem me conhece na intimidade, eu não pareço, né? Eu não sei como é que eu pareço. Não sei se eu pareço bravo, bonzinho, né? Falar a verdade, eu não sei. Mas tem muita gente que acha que eu sou bravo, né? E eu tenho muito senso de humor, mas tem coisa que eu não brinco, irmãos. Nunca brinque com esse negócio de ver uma mulher grávida e fazer referência com o Espírito Santo, tá, irmãos? Com o Espírito Santo não se faz piada. Cuidado com esse negócio de fazer piada com Deus, tá? Algumas coisas têm limite, tá? Então, e na sequência aqui, irmãos, o José, ele me admira em outro ponto muito interessante, verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou o sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria, sua esposa, porém não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. José ouviu a Deus e obedeceu. Repete comigo: José obedeceu a Deus.
Irmãos, hoje em dia, nós entendemos que uma doutrina fundamental da palavra de Deus é a doutrina da graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras. Agora, tem gente que confunde as coisas e acha que já porque é pela graça, está tudo liberado, você pode fazer o que você quiser, você pode viver uma vida irresponsável, de desobediência. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá? Pelo contrário, Deus é santo e Ele te chama para santificar a tua vida. Deus é bom e Ele te chama para mudar esse coração cheio de maldade, de ódio, de inveja, de rancor, e te dar um novo coração. Deus é generoso e Ele te chama para ser uma pessoa abençoadora, generosa. Tá? Deus nos chama para a obediência por fé, que é uma expressão que eu gosto muito em Romanos, capítulo 1. Obediência por fé, irmãos. A gente não está liberado para desobedecer. Pelo contrário, mas a nossa matriz da obediência é diferente. Eu não sou obediente porque eu sou obrigado. Eu não sou obediente porque eu tenho que obedecer. Eu sou obediente porque a minha obediência é uma expressão do amor e da gratidão que eu tenho a Deus. É resultado da graça de Deus que entra e me transforma de dentro para fora. E o José, irmãos, era um homem temente a Deus e era um homem que obedecia. E ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos para o seu país, ele tinha sonhos para a sua família. Você tem sonhos? A gente está na época aí do ano, irmão, a gente começa a fazer o balancete geral, né? Como é que foi teu 2024? O meu foi uns 10 anos em um, esse ano foi uma loucura, né? Como é que foi o teu 2024? Tá? O que você está sonhando para 2025? Vamos fazer um exercício prático aqui? Não precisa falar, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você responda no teu coração. Qual é o teu sonho para 2025? Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual o teu grande sonho para 2025? Pensou? Eu lembro do Natal de 2019, irmãos. Eu lembro que eu preguei no fim do ano para a igreja sobre nessa época do ano, dezembro. Qual o teu grande sonho para 2020? Né? Aí teve gente que queria viajar, trocar de carro, fazer um monte de coisa. Aí veio a pandemia. Veio uns anos de pandemia aí, o pessoal tinha muita expectativa, muito sonho. Os anos seguintes foram a loucura. Qual o teu sonho para 2025, irmãos? Eu quero chamar a tua atenção para o José. O José teve um sonho, tá? Agora presta muita atenção. Que sonho o José teve? O sonho do José não era sobre o José. O sonho do José não era sobre o José. Não era sobre o ministério do José. Não era sobre a mula nova do José. Não tinha carro, né, irmãos? Não dá para trocar carro. Não era sobre a mula nova. Não era sobre casa nova. Não era sobre ganhar mais dinheiro. O José teve um sonho de Deus. E esse sonho de Deus mudou a vida do José. Mudou a família do José. Mudou a nação do José. E mudou todas as nações. E mudou a tua vida. Porque se você está aqui hoje de manhã nessa igreja, isso tem a ver com o sonho que Deus deu a José. E qual é o sonho que Deus deu para o José? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus que deixou toda a sua glória e se fez Emanuel, Deus conosco. Tá? Uma vez alguém perguntou, pastor, se Deus é bom, por que então ele não acaba com o mal tudo uma vez? Ele falou, tem algumas perguntas que são muito boas, mas eu vou dizer porque eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus vai destruir o mal em breve, tá, irmãos? Deus não destruiu ainda. Derrotar ele já derrotou, na cruz, na ressurreição, mas ele ainda não destruiu. Ele vai derrotar em breve. Mas eu sei que Deus é bom, irmão, sabe por quê? Por causa de Jesus. Porque o Pai te amou tanto que enviou o próprio Filho. E o texto, e o sonho do José, irmãos, lembra que o anjo disse para o José? E ele salvará o seu povo do quê? Dos pecados deles. Isso é graça, irmãos. Deus não falou, José, estou mandando meu filho porque o povo é bom, porque o povo é digno, porque o povo merece, porque não merece. O povo estava em crise, numa crise que eles geraram. Sabe por que o filho veio, irmãos? O pai enviou o filho. O pai enviou o filho porque o pai é bom. E o pai te ama. E o pai tem planos de paz e bem na tua vida.
Mas não foi só o Pai que enviou o Filho. A Bíblia diz que o Filho a si mesmo se entregou. Ele decidiu vir, porque o Pai é o amor que doa, e o Filho é o Filho que se doa. E o Filho veio por amor de ti, por amor de mim. E o Espírito que gerou o Filho no ventre de Maria, e o Espírito que seguiu Jesus no ministério, o Espírito que levantou o Filho dentre os mortos no terceiro dia, é o Espírito que o Filho envia aos nossos corações para nos dar uma nova vida, para renovar nossa mente e nosso coração, para te dar alegria, para te dar esperança. Alegria e esperança, irmãos, tem um monte de coisa que você acha que vai dar e não vai dar. Sabe um problema básico do ser humano, irmãos? É procurar satisfação, alegria e identidade onde não vai encontrar. Quem quer ser feliz? Diga aleluia. Ninguém é besta, né, irmão? Até o masoquista quer ser feliz, né? Ele é feliz sofrendo. Todo mundo quer ser feliz. Tá certo, irmãos? Agora, como é que eu vou encontrar alegria? Como é que eu vou encontrar paz? Quando está tudo bem, irmãos? Não é, irmãos. Trocar o carro deixa alegre? Deixa. Mas passa rapidinho. Você compra o carro, está naquela alegria daqui a pouco. E daí, né? Você tem um BMW, um Logan, um Fusquinha, uma Brasília amarela. No fim das contas, irmãos, dá tudo a mesma coisa. Não vai dar muita diferença. E você vai para o mesmo lugar. Se você vai pegar uma carona com o Donato, graças a Deus, fez um carregamento de livro. Então, irmãos, a gente procura alegria, identidade e propósito, às vezes onde não vai encontrar. Tem gente que está procurando no casamento. O José, irmãos, ele percebeu que o casamento não dava todas as respostas para os problemas que ele tinha. Mas o José entendeu que Deus tinha um sonho para ele. E sabe qual era o sonho que Deus deu para o José? José, você vai cuidar dessa criança no ventre da tua noiva, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. E nesse menino está o perdão para Israel. E o perdão para Israel é importante, irmãos, porque Deus salva Israel para abençoar todas as nações. É o chamado Abraão. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Onde é que Deus abençoa todas as famílias da terra? Naquele menino que nasceu de Maria, a noiva do José. Então, Natal, irmãos, tem a ver com sonho. E se você... Qual foi o sonho que você pensou ali na hora que eu perguntei? Não precisa falar não, tá? Talvez você tenha pensado aí na tua empresa dando lucro, no teu salário aumentando, né, trocando o carro, sucesso no ministério. Mas eu queria chamar a tua atenção para o seguinte: Natal é Jesus. Natal é graça. Natal é Jesus vindo para salvar o povo dos seus próprios pecados. E a gente precisa de Jesus, irmãos. Mas eu fico com pena quando eu vejo uns crentes que acham que não precisam mais de Jesus. Ele acha que já precisou uma vez. Eu criei em Jesus, agora eu já sou perdoado. Meu amigo, você precisa de Jesus todo dia da tua vida. Todo dia da nossa vida a gente precisa de Jesus. E Jesus, irmãos, é essa fonte da alegria, da satisfação e da graça que você não vai encontrar em lugar nenhum. Tenha sonhos, tá, irmãos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seus sonhos. E eu desejo para você que Deus te abençoe muito, tá? Eu desejo que você não tenha dor de cabeça em 2025. Eu desejo para você que você não tenha problema no seu casamento, tá? No meu casamento, minha mulher tem muito problema, tadinha. Desejo que você não tenha muito problema no seu casamento em 2025. Que seus filhos não tenham problemas, que você tenha um relacionamento maravilhoso com seus filhos, que Deus te dê prosperidade, Deus te dê muito dinheiro, dê graça, dê paz, dê tudo para você. Mas entenda o seguinte, em nome de Jesus, no teu coração tem um buraco tão grande que o mundo inteiro não preenche. Só Deus é tão grande para preencher. E Jesus é o sentido não só do Natal, irmãos, ele é o sentido de toda a nossa vida. Você foi criado por Ele e para Ele. E o teu coração só vai encontrar descanso, alegria e paz nele. Em Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que o Pai enviou para que a gente fosse livre dos nossos pecados. Tá? Livre dos pecados aqui, irmãos, tem algumas dimensões. Tá? É livre da culpa do pecado. Tá? Quem crê em Jesus, diga amém. Se você crê em Jesus, você já foi livre da culpa do pecado. Mas você pecou essa semana? Sério, irmãos, que horror, hein? Vocês parecem tão santos daqui, né? Sério que você pecou essa semana? Sabe o que acontece? Você continua precisando de Jesus. Porque você precisa dessa graça que te dá a vitória contra o poder do mal e do pecado.
E você precisa de Jesus que em breve vai destruir o pecado. De Jesus que é o sentido do Natal. E de Jesus que é poderoso para renovar a tua vida. E o sonho do José, irmãos, ele precisa ser o nosso. Repete comigo, o sonho do José é Jesus. Esse deve ser o nosso grande desejo e anseio de toda a nossa vida. Jesus deve ser o nosso grande desejo acima de qualquer outro desejo nesse fim de ano, no novo ano que começa, e que Deus te abençoe. Se você não tem clareza ainda do quanto você precisa de Jesus, eu quero convidar você para orar, para a gente orar e pedir: Jesus, encha a minha vida e o meu coração e me revela, porque o Senhor é o mais importante. Eu ouvi uma vez um pastor que disse o seguinte: sabe qual é a coisa mais importante, irmãos? Ele disse o seguinte: o mais importante é fazer do mais importante o mais importante. Assim, isso é óbvio, pastor. Às vezes, a gente vive num tempo que o óbvio tem que ser explicado, tá? O mais importante é fazer do mais importante o mais importante. O que é o mais importante, irmãos? É Jesus. Então, que seja Ele o mais importante. Não só no Natal, mas entenda que o Natal, ele tem o seu sentido durante todo o ano. Jesus é o rei. Como disse o texto lá de Lucas, né, que a gente leu na introdução, e ele reinará para sempre sobre Israel. O seu reinado é eterno. E hoje ele é rei. Se você crê que ele é rei, ele é rei. Se você não crê que ele é rei do mesmo jeito. Porque ele não precisa de mim e de você para ser rei. Somos nós que precisamos dele. Mas a boa notícia é que ele é bom, ele te ama, ele veio ao nosso encontro, ele salvou o casamento do José. O casamento já estava numa crise danada ali, estava noivo ainda, mas a revelação de quem é Jesus salvou o casamento do José, salvou, deu perspectiva de salvação para a nação, e ele hoje quer salvar e renovar a sua vida. Quero convidar você a fechar teus olhos, vamos orar? Vamos orar por um instante. Qual o teu grande sonho para 2025? Eu quero convidar você a orar nessa hora. E se você não entende porque Jesus é tão fundamental e tão importante, porque nele nós encontramos alegria, perdão e paz, eu quero também te convidar a fazer uma oração e peça a Deus, fala: Deus, eu não entendo direito quem é Jesus. Eu não conheço o Senhor como eu gostaria. E peça a Deus para que Ele te abençoe, assim como Ele se revelou a José. Que Ele se revele na tua vida, que Ele fale ao teu coração, que Ele encha a tua mente e o teu coração, e que Ele seja a tua identidade, a tua alegria e o propósito da sua vida. Vamos orar, irmãos? Fala agora com Deus, em nome de Jesus. Senhor, essa é uma noite especial, essa é uma manhã especial, porque estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Esse é um momento especial também, porque nós adoramos o Senhor e também demonstramos a nossa gratidão a irmãos queridos que o Senhor tem usado na nossa vida. E nós também queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra e pela vida daquele nosso irmão de tantos anos atrás, o José. Senhor, obrigado porque o José era um homem que amava o Senhor, era temente ao Senhor, era um homem bom e generoso, pagava o mal com o bem, se importou com a sua noiva quando ele achou que ela o havia traído. Aquele homem também ouviu a tua voz. O Senhor se revelou, ele falou o seu coração. E, Senhor, em nome de Jesus, aqui nessa manhã,
tanto nós quanto os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça. E, Senhor, e se alguém aqui que ainda não compreende quem é o Senhor, nós oramos, e assim como o Senhor se revelou para o José, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha revelar que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias de Israel, Tu és o Rei prometido cujo reinado não teria fim. Te louvamos porque o Senhor já está reinando assentado à direita do Pai. O Senhor morreu por nós na cruz, mas o Senhor ressuscitou. E muito obrigado, Senhor, porque isso faz toda a diferença no Natal. O Senhor nasceu porque o Senhor deixou toda a sua glória para ser Emanuel, Deus conosco, e vir ao nosso encontro. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor. A gente fica admirado com a virtude do José, mas a virtude do José não se compara à tua, que deixou toda a sua glória, pagou o mal com o bem na nossa vida hoje, Senhor. O Senhor continua sendo misericordioso, paciente, o Senhor continua perdoando os nossos pecados e nos retirando tantas vezes de nós o mal que a gente merece, livrando-nos do mal que a gente merece, e ao mesmo tempo derramando sobre nós tantas bênçãos que a gente não merece. Por isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque é o Natal dos sonhos. É Natal em que o sonho é o Senhor, em que o Senhor está no centro, em que o Senhor renova e redefine todas as coisas. O Senhor que é poderoso para restaurar famílias, o Senhor que é poderoso para restaurar nações. Renova a nossa vida, o nosso coração, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa nação e nos abençoa, Senhor, para que sejamos como José, uma bênção na vida daqueles que estão ao redor, e muito mais que José, Senhor. Obrigado pelo sonho do José, que é o Senhor que faz toda a diferença na nossa vida, e que o Senhor seja o nosso sonho, que o Senhor seja o nosso maior desejo, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor nos abençoe, e que a revelação, a graça, a presença do Senhor seja confirmada sobre nós, não apenas agora no Natal, mas todos os dias da nossa vida, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muita gente procura fama e glória. Aquele homem humilde, depois de milhares de anos, está sendo lembrado nessa manhã, na história que aconteceu com a vida dele. Ama a Deus, sonha os sonhos de Deus, e Deus vai fazer infinitamente mais do que você imagina que você sonha. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre os seus sonhos e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.